e cada um dos consultores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu vou repetir esse versículo aqui, porque ele falou muito ao meu coração. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. E os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso, porque ele mostra para nós, hoje no dia do aniversário dessa igreja, que o nosso trabalho, ele é pouco, diante de um texto como esse. Quando nós vemos dificuldades pela frente, as nossas dificuldades são pequenas diante de um texto como esse. Quando nós vemos as lutas, as pessoas se levantando contra nós, são pequenos, irmãos, diante de uma ameaça como essa. E eu vou contar um pouquinho da história desse livro de Neemias. É interessante demais. Neemias era copeiro do rei persa Artaxerxes, e ele, Neemias, servia o alimento do rei. O copeiro naqueles dias não era um copeiro assim simples, como um mordomo que ia lá e levava um copo de suco para o rei. Na verdade, o copeiro, ele era uma pessoa de confiança, e ele tinha que ser uma pessoa de confiança. Sabe por quê? Porque o copeiro, ele tinha o poder de matar o rei. Sim, se o copeiro quisesse, ele envenenava o alimento do rei e facilmente acabava com o reino. Ele acabava com a família do rei, ele acabava com os nobres, porque além de servir o rei, ele servia os nobres, aqueles que se assentavam à mesa do rei. Neemias era um homem poderoso em si, talvez, ou ele tinha determinado poder. E o que é poder? Poder é simples, é só lembrar da palavra posso. Quando eu tenho poder é porque eu posso. Por exemplo, eu no lugar de Neemias, eu pensaria: eu posso matar o rei. Nossa, pastor, você pensaria? Pensaria. Todos nós pensaríamos. Porque os reis naquela época eram tiranos. Se nós não gostamos das atitudes da nossa presidente da república, quanto mais nós gostaríamos da atitude de um rei. Os reis naquela época, eles pegavam aqueles que desafiavam a sua autoridade e penduravam a pessoa e tiravam o corpo da pessoa viva, para todo mundo ver. Os reis daquela época, e os reis até a Idade Média, eles tinham o poder de crucificar as pessoas, assim como foi feito com o Senhor Jesus. Os reis, eles tinham poder nas mãos para mover países inteiros numa guerra, a ponto de matar as pessoas da própria família. Os reis, eles tinham poder na mão. E o copeiro, ele também tinha o poder de acabar ou não com a vida do rei, acabar ou não com a vida de todos os nobres que se assentavam na mesa do rei. Neemias era um servo de Deus. E eu aposto que mesmo assim ele pensava: poxa vida, este rei faz algumas coisas que não estão certas, mas eu vou servir a ele como eu sirvo a Deus. A gente falou sobre isso algumas semanas atrás, né? Servir e fazer tudo como se eu fizesse para o próprio Deus. Neemias fez assim.
Mas um dia, Neemias estava orando, jejuando, e apareceu de viagem um irmão dele, que veio de Jerusalém. Jerusalém já fazia aproximadamente 10 a 20 anos, aliás, 20 anos, que estava retornando os judeus para lá. 20 anos, os judeus estavam voltando para a terra de Israel, porque durante 70 anos eles foram espalhados pelo Império Babilônio, Persa, Medo-Persa e assim por diante. Agora então, Neemias servia ao rei, como empregado, como homem de alta confiança do rei, e o seu irmão vem visitá-lo, 1.400 quilômetros de distância. E ele chega para ele falando: olha, Jerusalém está devastada, Jerusalém está acabada, arruinada, não sobrou nada, nem o pó, está tudo quebrado. E Neemias ficou muito entristecido, porque Jerusalém sempre foi tida como o trono de Deus, onde Deus viria e julgaria toda a terra. E as profecias bíblicas dizem que o Messias, ou o Senhor Jesus, ele julgará toda a terra a partir de Jerusalém. E os judeus, eles têm isso no coração como algo que suscita esperança. Então, para um judeu ver a cidade de Jerusalém totalmente destruída, é o mesmo que a minha casa está destruída. E sabe, irmãos, Neemias se entristeceu muito. Então ele montou uma comitiva e foi para Jerusalém? Não. Quando a gente pensa assim, pega o bonde andando, a gente pensa que Neemias, da noite para o dia, foi lá para Jerusalém e como reconciliou. Não foi assim. Se a gente vai ler as escrituras, a gente vai perceber que ele vai muito triste servir o rei. E isso para um rei era uma ofensa. Alguém que fosse servi-lo de má vontade, ou alguém que fosse servi-lo de cara amarrada. Quantas vezes nós vamos servir a Deus de cara amarrada? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós lemos isso no início deste culto. Ao Deus dos deuses, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quantas vezes nós chegamos na igreja, amados, com a cara amarrada, como se a gente tivesse ido para o funeral, e a gente chega aqui e lê um texto bíblico como nós lemos Salmo aqui, e nós lemos: o seu amor dura para sempre. Nossa, que chatice ficar repetindo. O seu amor dura para sempre. Ai, não vai acabar isso nunca. O seu amor dura para sempre. Oh, meu Deus do céu, agora eu posso ir embora. O seu amor dura para sempre. Às vezes nós servimos a Deus desse jeito, e Neemias, ele corria um sério risco de se apresentar para o rei Artaxerxes com a cara entristecida. Se você lembra a história de José, o copeiro foi condenado a ir do calabouço lá. Lembra da história de José? José compartilhava a cela lá com o padeiro e o copeiro do rei. E quando você vai perceber ali por que o copeiro foi para a prisão, porque simples assim, o rei do Egito se desagradou do copeiro. E por que o padeiro foi parar no calabouço lá? Porque o rei do Egito não gostou de alguma atitude do padeiro. Aquele homem, Neemias, o homem de Deus, ele ficou tão entristecido que ele nem se importou em chegar na presença do rei de cara entristecida. Por mais que ele estivesse com o seu coração ali, fazendo como se fosse para o próprio Deus, mas nem viver mais ele estava conseguindo viver de tanta tristeza no seu coração. Sabe por quê? Porque a sua cidade estava arruinada. E eu quero dizer para você nessa noite, a nossa cidade está arruinada. O lugar em que nós trabalhamos está arruinado. As pessoas à nossa volta estão arruinadas. Aquilo que nós vemos aqui de bonito quando nós passamos no nosso bairro, quando nós entramos na vida das pessoas, nós percebemos que as pessoas estão arruinadas. As pessoas já não têm mais sentido para viver. E nós, como servos de Deus, que servimos na casa de Deus, nós continuamos servindo na casa de Deus. E não nos importamos com a situação dessas pessoas lá fora, irmãos. Nós não nos importamos com Jerusalém.
Neemias se importou com Jerusalém, ao ponto de se entristecer muito, e ao ponto de correr risco de vida. Nós precisamos voltar a chorar pelas almas, amados. Nós precisamos voltar a sentir a dor da mãe que perde o seu filho para as drogas. Nós precisamos sentir a dor de um menino que já não sabe mais o que fazer, porque ele está ali usando drogas, mas quando ele está são, ele fica desesperado porque ele não quer mais aquilo. Nós precisamos sentir a dor de um pai de família que gasta todo o seu dinheiro nos vícios, seja vício de bebida, seja vício de jogos. Nós precisamos voltar a sentir dor pelas pessoas que sofrem lá fora, amados, porque essa é a nossa Jerusalém. E quando Jesus vai subir aos céus, ele diz: fiquem, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Olha, irmãos, nós estamos em Jerusalém, que está devastada. Nós estamos em Jerusalém, que já não serve para nada, porque era essa a situação de Jerusalém arruinada. Ela já não servia mais para nada, a não ser chacota para os árabes, pelos amonitas, pelas pessoas que viviam à volta de Jerusalém. E agora Neemias vai diante do rei. Sabe o que Neemias faz? Chega lá com aquela cara. O rei diz para Neemias: o que está te afligindo? O rei, usado por Deus, ele podia ter matado Neemias, mas usado por Deus, o rei chega ali e fala: o que está acontecendo, meu filho? Fala para mim. Fala para mim qual é o teu desejo. O que você precisa para voltar a me servir com alegria? Você está fazendo as coisas que você faz com alegria? Ou você faz as coisas que você faz porque tem que fazer? Você tem que voltar a fazer as coisas que você faz com alegria. Você tem que voltar a trabalhar com alegria. Você tem que voltar a viver nessa vida com alegria. Sabe por quê? Porque Deus está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? Se você for uma pessoa egoísta, você vai dizer: eu não tenho uma casa. Se você for uma pessoa egoísta, você vai dizer para Deus: eu não tenho carro. Se você for uma pessoa egoísta, você vai olhar para o seu próprio umbigo. Mas se você for uma pessoa como Neemias, vai dizer: Deus, o meu bairro está devastado, os meus familiares estão morrendo, as pessoas com quem eu convivo, elas estão totalmente desgraçadas. E essa é a palavra, amados, sem graça nenhuma, sem merecer a graça de Deus, porque nós, como pecadores, nós não merecemos a graça de Deus. Mas a graça de Deus nos alcança mesmo assim, que a gente não paga. Neemias olhou para Jerusalém. O rei achou graça em Neemias e disse: Neemias, vai para Jerusalém, vai lá, reconstrói a tua cidade e depois volta a me servir com alegria. Olha que coisa tremenda, amados. Olha que coisa maravilhosa. O rei podia falar assim: ó, vai lá, delega alguém, faz alguma coisa, eu dou dinheiro, eu dou um anel, vai lá e faz, está resolvido e nem você vai ficar feliz. Não, o rei disse: vai, mas volta. Vai, mas volta. E Deus fala para nós: vamos, vai lá e volta para me servir com alegria. Vai lá, faz o teu trabalho, vai lá e alcança as pessoas, vai lá e faz diferença, e me serve com alegria. Neemias foi. E quando chegou lá, podia ser muito fácil, já, porque amaciar o coração do rei já era uma graça divina maravilhosa, e já era algo muito grande. Mas não, amados, não. Ele chegou lá e encontrou problemas graves. E ele começou a reconstruir os muros, mas ao que a gente vê no texto, ele começa a reconstruir os muros com todos que estavam morando em Jerusalém de forma muito rudimentar. Porque era assim, ó, não é simples pegar um bloco e colocar, pegar outro bloco e colocar, não. Estava tudo demolido, tudo devastado, só tinha entulho. Onde tinha muro, tinha entulho. Então tinha que remover o entulho e daí reconstruir ali. E não dava nem para aproveitar aquilo que estava ali. E nós vamos ver no livro de Neemias todo que o rei mandou dinheiro ainda para reconstruir o muro. O
o próprio rei mandou dinheiro. Irmãos, nós queremos encontrar favor do nosso Rei dos Reis. Nós queremos ganhar presentes do nosso Rei dos Reis. E Ele só quer que nós construamos Jerusalém. Eu tenho falado para os líderes de célula, tenho repetido para eles: cuidem das coisas de Deus. Por quê? Por quê, Valmir? Pode falar, não tem problema. Porque Ele cuida das nossas coisas. Eu tenho falado, irmãos, cuide das coisas de Deus, porque Ele vai cuidar das coisas de vocês. Eu tenho falado isso para os líderes de célula. O Valmir está levando ao pé da letra, né, Valmir? Todos os líderes, graças a Deus, estão levando ao pé da letra, irmãos. Se você olha para esses homens aí, para essas mulheres de Deus aí, você tem que olhar para eles assim com amor, irmãos, que vocês não têm ideia. Porque eles estão sofrendo por vocês. Às vezes eu acordo de madrugada e vou para a sala chorar. Agora, graças a Deus, não preciso mais descer a escada e subir a escada, né? Agora eu vou para a sala do outro lado, assim, da parede. Mas sabe, irmãos, eu choro. Eu choro por cada um de vocês. Eu choro por cada um de vocês. E estou falando sem demagogia nenhuma, irmãos. Talvez você ache, pastor vai lá, fica com esse negócio aí. Não, eu estou falando de todo o meu coração. Eu choro para que você tenha um relacionamento com Deus. Eu choro para que Deus toque no teu coração a ponto de você ter uma vida plena com Ele. Eu choro. Sabe, amados, quando eu vejo Neemias, que ele diz aqui no texto que nós lemos: eu não trocava nem a roupa, eu dormia já de roupa, eu e os meus conservos, eu e as pessoas da minha casa, eu e os meus irmãos, eu e os nobres. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, que todos estavam prontos, em prontidão, para qualquer coisa que os israelitas precisassem. Olha, irmãos, eu posso dizer com o meu coração, e para a glória de Jesus, não para a nossa glória, mas nós que estamos aqui servindo os irmãos, eu e esses líderes de célula que estão aí, os demais líderes da nossa igreja, eu posso dizer com segurança que a gente não está trocando a roupa. Se ligarem para a nossa casa às 2 da manhã e falarem: venha, porque meu filho bateu o carro, eu vou. Onde você está? Eu vou. Hoje às 2 horas da manhã não tinha nem para que eu ir, porque ela estava na ambulância, e eu falando com a Márcia na ambulância, irmãos, às 2 horas da manhã, e ela falando: pastor, eu falei: Márcia, o que eu posso fazer? Pastor, só ore. E não tinha muita coisa que fazer. O que eu podia fazer? Mas sabe, irmãos, nós estamos de prontidão. Sabe por quê? Porque a gente precisa reconstruir muros. 18 anos nós estamos tentando reconstruir muros, mas chegou a hora da gente terminar essa obra. Chegou a hora da gente terminar, irmãos. Aqui no capítulo 4 de Neemias, nós vamos ver que ele estava só na metade do muro, e vinha gente de fora lá: vocês não vão conseguir, e se vocês conseguirem, a gente vai destruir tudo. O nosso inimigo é assim. Ele está lá fora, apontando para nós e dizendo: vocês não vão conseguir. Sabe, você que está tentando levantar a sua vida, você não vai conseguir. Não vai dar certo para você. É isso que o diabo faz. Hoje a gente não tem inimigo de carne ou sangue, mas é o principado, é a potestade, é o dominador do mal, como diz lá em Efésios capítulo 6. Nós temos inimigos espirituais. Mas sabe, amados, é muito triste quando inimigos se levantam dentro da própria casa. Isso é muito triste. É muito triste. Porque às vezes você, meu irmão, você, minha irmã, você está sendo usado pelo diabo para desestimular as pessoas que estão à tua volta. Às vezes você está sendo um instrumento do nosso inimigo para desestimular. Sabe, nós vimos aqui que os próprios judeus que viviam em Jerusalém,
ou viviam perto das pessoas que estavam ameaçando o povo de Deus. E eles diziam assim, versículo 10, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, por nós mesmos nós não conseguiríamos construir o muro. Tem gente que fala assim, pastor, nem adianta. Certa vez eu estava atendendo uma pessoa na minha casa, e a pessoa disse no meu sofá, pastor, é melhor você desistir. Porque todos os pastores que passaram por essa igreja desistiram. Chegou na metade do ministério e largou os becks. Escutei naquela sala isso. Do irmão amado nosso. Pastor, desiste enquanto é tempo, pastor. Desiste enquanto é tempo. É igual o povo de Judá, meus irmãos, que fica falando, não tem jeito. Você vai reconstruir essa cidade, mas essa cidade vai cair. Você vai reconstruir essa pedra, mas essa pedra vai cair. Você vai reconstruir esse bairro, mas olha, os inimigos vão destruir. Amados, nós não podemos ser como o povo de Judá que tentava desestimular. Jejum? Para que jejum? Não, isso aí não vai dar em nada. Isso aí não vai dar em nada. Churrasco? Churrasco, fogo de chão, que bobagem é essa? Para que isso? Irmãos, isso tudo é para reconstruir muros que foram derrubados. Isso tudo é para reconstruir o que Deus quer reconstruir. E se Deus coloca uma visão no coração do pastor, é porque Deus quer que a igreja faça. Porque foi assim com Neemias e foi com todos os líderes de Israel. Se você fala, olha, o pastor não tem razão, o pastor está indo para o buraco errado, o pastor está fazendo desse jeito, o pastor está fazendo daquele jeito, o Valmir na frente da célula, esse negócio não vai dar certo, o Valmir vai dar os burros na água. Reginaldo, você viu o que o Reginaldo fez essa semana? Olha, o Reginaldo só dá a bola fora. O Walter então, você viu essa quarta-feira o que foi que ele falou? Ele falou, falou sim. Quando a gente faz isso, irmãos, murmura, faz fofoca, põe para baixo, a gente está sendo porta do diabo de entrada na vida da nossa igreja. E eu quero encorajar os irmãos, para que nós cheguemos na reconstrução completa dos nossos muros. Nós precisamos, irmãos, chegar ao nível, nós precisamos chegar no nível de Neemias, ali no capítulo 6, versículo 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. 52 dias, irmãos, para reconstruir um muro de uma cidade como Jerusalém. Quantos anos levou para ser construído aquele muro? Quantos anos? Eu não sei, a história não nos diz. Porque quando Davi entrou em Jerusalém, ela já era murada. E Davi não derrubou o muro, Davi só ampliou o muro. Quando Salomão virou rei, ele não derrubou o muro, ele só ampliou o muro. E assim foi. Agora, não era uma simples tarefa. Não era simples ir lá e construir um muro. Não. Isso aqui foi um milagre, irmãos. Reconstruir um muro que estava em ruínas foi um milagre. E eu quero te falar nessa noite. Deus quer fazer um milagre através da tua vida. Deus quer fazer um milagre através dessa igreja. Se nós estamos 18 anos tentando reconstruir um muro, nós podemos sim reconstruí-lo em 52 dias. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer que até o final do ano nós vamos atingir 200 membros. Eu não estou falando que o ano que vem a gente vai atingir essa marca. Não é esse o propósito de Deus para nós. Deus não está preocupado com números. Eu tenho falado para os líderes de célula, não se preocupem com números. Eu tenho falado para eles, é bom o número? Claro que é, porque coloca para nós uma meta. Nós somos seres humanos. Deus não trabalha assim. Deus não põe metas. Quem põe metas é a empresa. Nós, seres humanos, nós traçamos meta. Isso não é problema nenhum. Nós traçamos um planejamento. Pastor, mas nós não vamos alcançar 200 membros em 2015.
Não tem problema. Não tem problema nenhum. A gente pode alcançar em 2016. E se não alcançar em 2016, não tem problema. O nosso trabalho não é conseguir 200 metros. O nosso trabalho é reconstruir muros. Nós temos muros reconstruídos aqui, neste lugar. Tem alguém que teve muro reconstruído em 2015 aí? Tem? Você, Douglas? Teu muro foi reconstruído em 2015? E como tem sido o seu muro reconstruído? Melhor do que era antes? Deus fez um milagre, te curou de uma doença incurável. Qual é? Ah, é? O vício que o Douglas foi curado, irmãos. Ele quer curar muitas outras pessoas aqui. Talvez você nunca escutou isso que ele acabou de falar. Talvez você não escutou da boca dele. Agora ele pode testemunhar para todos vocês aí ouvir. Deus curou ele. Mas Deus não curou ele dos vícios. Deus curou ele do pecado, do problema mais incurável, da doença mais incurável, que é o pecado. Esse foi o maior milagre que Deus fez na vida do Douglas. E algumas semanas atrás a gente mergulhou ali o Douglas naquele tanque batismal. Amados, se nós reconstruirmos um muro, já é o bastante para Deus. Porque a palavra de Deus diz que uma alma só vale mais do que 1000? Do que o mundo todo. Porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Pensa a criação divina. Pensa o elefante, o hipopótamo, pensa as aves do céu, pensa as montanhas, pensa nos mares, pensa no universo. Isso não tem valor nenhum diante de uma alma que se entrega ao Senhor Jesus. É esse tipo de mundo que Jesus quer reconstruir. Jesus quer reconstruir uma família que já não tinha mais gente. Jesus quer reconstruir uma mãe que já não via mais o filho dentro de casa. Jesus quer reconstruir o pai que está lá entregue aos vícios. Jesus quer reconstruir mundos. E a forma que ele vai usar é a minha e a tua vida. Vamos orar?